que vai ser tratado aqui nesse culto hoje, obviamente é fazer esse levantamento, que eu entendo que é um problema que toda igreja tem, de tornar objeto de contemplação e inspiração aqueles que são líderes ou administradores de templo, que a gente define como personalidade eleita. Tá? Essa semana mesmo nós tivemos um exemplo disso. Um dos papas morreram e foi feito exatamente todo aquele funeral, que obviamente o catolicismo é especialista nisso, voltado para uma santidade e para uma importância específica de um homem, de um líder, que biblicamente isso não existe, tá? Mas como todo templo é esquema e toda religião também é, essas complexidades, esses problemas precisam ser tratados. Notem os senhores que uma igreja como essa aqui, a existência dela para ser justificada, para que seja realmente importante para Cristo, é o cumprimento do dever e do ofício. Exatamente deixar escrito na consciência das pessoas a verdade da fé. Então uma igreja como essa não existe para atender demandas. Ela existe para a pregação. E obviamente uma pregação que esteja respaldada na revelação de Deus, que surja diretamente dele, e se isso realmente estivesse acontecendo, as pessoas estariam menos piores. Tá? Isso aqui é um pesar meu para você. Que a gente fala isso com muita tristeza. Saber que muitas pessoas se curvam diante de autoridades ou consideram como autoridades eleitas por Deus, e na verdade não existe autoridade. Existe a palavra. E nesse momento não é para onde elas estão direcionadas. Porque se tivessem, não estaria a desordem que está. Bom, esse texto de 2 Coríntios 10, verso 1 ao 12, mostra um episódio da vida de Paulo, do apóstolo, onde ele se sentiu no dever de expressar defesa. Só que alguns são da opinião que essa prontidão dele escrever essa carta aí tinha por objetivo a defesa da sua autoridade apostólica e também ministerial, que quer dizer que ele falava o que falava e escrevia o que escrevia, com interesse de se defender no seu trabalho, no que ele, na verdade, realizava para o Senhor. Só que isso é um equívoco, porque ele deixa claro que o objetivo não era esse. E eu vou te explicar por quê. Bom, o teor da carta, que você acabou de ler comigo, lá no versículo 10, se você observar, tem uma especificação ali. Que existiam adversários ali, dentro da igreja, o que até já se foi dito por ele como falsos irmãos, né? Que alegavam que Paulo se expressava com rigor, mais quando ele estava ausente do que quando estava presente. E Paulo se sentiu ofendido por essas acusações, que lá no versículo 13 ao 14, inclusive do capítulo que você leu comigo, diz que essas acusações teriam vazado além dos limites. E ele faz essa observação, que alguns ali ficaram a par de alguns detalhes da vida pessoal dele, de fraqueza, até mesmo de sua intimidade, e passaram a julgá-lo como incapaz de exercer o seu ministério, o seu apostolado. E por motivos de especulação, definiam isso, que até no versículo 2, que se vocês perceberam, Paulo ele fala aqui, julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Eu vou ler um outro texto aqui de 1 Coríntios 4:4, para vocês poderem só entender o quanto ele se sentiu, sim, ofendido. Mas se sentindo ofendido mediante as especulações e acusações, como ele respondeu, isso também é interessante. 1 Coríntios 4:4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então quer dizer, ele não tinha identificação de alguma coisa que o comprometia, mas tinha consciência do quê? De que ele era um miserável. Então, por muitos versículos e capítulos, você vai entender o quê? Que este homem, na condição de ministro e líder, ele identificava esses obstáculos dentro da igreja, esses ditos adversários. E quem eram esses homens? Esse é o ponto. Eu tenho quase 30 anos de carreira dentro da igreja, então eu posso falar um pouco para você do que eu já vivi dentro da igreja, tá?
Geralmente, quando as pessoas entram para dentro de uma igreja como essa, a primeira coisa que elas, na verdade, se prontificam em fazer não é conhecer Cristo. É conhecer quem é a pessoa ou quem está do lado da pessoa que prega lá na frente. Tá? Então, conhecendo essa pessoa ou alguma identificação disso, de uma intimidade, de uma fraqueza específica, humana, eles trabalham exatamente isso. Conhecendo essa pessoa e um detalhe da vida dela, eles trabalham para tornar a verdade de Cristo uma verdade nula. Como se a verdade de Cristo dependesse daquele pastor, daquela igreja, ou da vida dele, ou da moral dele para ser verdade. Tá? Então diríamos assim, que para aqueles que já entraram no sinal com a fé, com esse intuito, esse interesse de me especular ou alguém que prega aqui, com o objetivo de encontrar algum comprometimento, o interesse dessas pessoas de conhecer melhor o seu líder e a sua vida, nunca foi de conhecer a Cristo, mas de fazer com que algum comprometimento que ele soubesse, ou que ele estivesse a par desse líder e dessa igreja, anulasse a verdade de Cristo. Você acha justo isso? Que Deus passe a estar a refém de uma igreja, de um líder, para que ele seja aceito por você? Bom, diríamos o seguinte, que seria praticamente quase inevitável para mim, ou qualquer outro que esteja numa posição assim, tão em destaque, ser objeto de contemplação e exploração. Então, eu estou passando um pouco para você, mas ele muito mais, que nem me considero, né? Está próximo a Paulo. Mas, obviamente, eu preciso fazer você entender as minhas razões aqui e o que, na verdade, o Senhor me direcionou a pregar. Bom, então nós falamos de um quê? Nós falamos de um erro de procedimento? Não, nós falamos de uma má conduta. Por quê? Porque a verdade teológica, ela não depende do homem, ela é independente. Então, muita coisa que eu vou falar hoje aqui, vai ficar claro para você isso. O que, na verdade, precisa ser aceito por você, vivido por você a nível de fé. Que não adianta para você agora encontrar em pessoas ou alguma outra face humana comprometimentos que justifiquem o seu e o teu atraso. Porque os teus comprometimentos são teus. Você tem consciência, você tem responsabilidade para trabalhar isso e identificar isso. E o que aquela pessoa do outro lado vive, a mesma coisa. Que diríamos que o que ela vive, que o que ela leva de comprometimento, não altera e não interfere na tua realidade. Porque todos irão responder por isso, pelo que viveram, pelo que, na verdade, se comprometeram em vida. Muito mais ainda em ministério. Então, especular a vida do próximo, encontrar nele esses detalhes, ou até mesmo no dirigente, no líder, no ministério, qualquer outra pessoa aqui, tem uma tarefa, sim, administrativa, mas não isso, de validade teológica. Autenticar a verdade de Deus não precisa, não necessita disso, de conhecer a vida de quem irá transmitir estas verdades. Por quê? Porque a autenticação da verdade não depende de quem prega, mas do dono e do autor desse conteúdo. Amém? Então, se você algum dia na sua vida já se dedicou a conhecer, a especular, a se aprofundar na vida alheia, principalmente daqueles que estão, diríamos, dentro de uma autoridade ministerial com você, você perdeu seu tempo. Bom, eu queria que a igreja observasse o versículo 7. Observar o que está evidente, diz Paulo aqui. Qual foi o argumento dele? Lembra, o argumento não da sua defesa, mas da defesa do ministério. Muda completamente o caráter dessa pregação e dessa escrita. Então ele chama aqueles lá a responsabilidade. Observem o que está evidente. O que era evidente para ele? Lá no versículo 3, um exemplo, ele diz aqui: embora andando na carne, embora sendo humano, embora sendo frágil, limitado, o instrumento da militância, da pregação,
do ensino não sou eu mesmo. Não é a minha carne, não é a minha vida. É o quê? O pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é a autoridade do ministério. E ele chama a igreja exatamente a essa obrigação, a esse dever, de que todos chegassem a esse consenso e bom senso, a essa evidência. O conhecimento de Deus é a autoridade. O que ele disse está dito. E não importe por quem vai ser dito. Importa isso, o que ele desceu aqui nesse mundo e pregou. Separe as coisas. Militamos, falamos e pregamos com base nessa autoridade. Assim disse o Senhor. A nossa militância, ou a nossa dedicação, os nossos esforços, as nossas ênfases não estão apoiadas em nenhum conteúdo filosófico, mas em verdades concretas, absolutas, inalteráveis, que foram conhecidas diretamente de Deus. Não saíram de uma razão. O que é do homem é do homem. O que é de Deus é de Deus.